Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Chaves, do Ateliê Costura Criativa com a Paty Chaves. Hoje iremos aprender a fazer essa linda peça. É uma peça muito fácil de fazer e ideal para você utilizar no seu dia a dia. Ela é uma bolsa transversal, com aba, muito prática, muito fácil, com um bolsinho de imã, toda forradinha. Tem um bolsinho interno aqui e todo passo a passo iremos aprender aqui agora. Eu também irei disponibilizar o molde, no caso, ensinar vocês como fazer o próprio molde de vocês em casa, pois é uma bolsa muito fácil, é uma bolsinha muito charmosa, muito prática, e eu tenho certeza que vocês vão amar. Vocês podem, a partir do passo a passo do molde, aprenderem como fazer tamanhos diferentes. Então, vamos lá e vamos aprender todo o passo a passo, sem nenhuma dificuldade. Agora vamos iniciar pelas laterais da nossa bolsinha transversal. Essa aqui vai ser uma das laterais, que tem 8 por 10. Esse aqui são os meus tirantes. Ele tem um tamanho de 6 centímetros por 3, porque depois eu vou dar uma refilada nele. Vamos fazer aqui a montagem. Eu vou dobrar, fazer tipo um viezinho e vou passar a costurinha. Vou passar ela aqui no meu passador. E ela vai ficar assim. Ela será encaixada nessa partezinha aqui de cima. Eu vou marcar mais ou menos uma distância de uns 3 dedinhos. Mais ou menos 7 centímetros. De 7 centímetros. Por causa do tamanho que vai ficar o meu tirante. Deixa eu só ver direitinho aqui, direitinho. Isso, uns 7 centímetros. Aqui nessa marcação eu irei colocar o meu tirante, né? Que vai ser para segurar a nossa alça transversal. Vou cortar aqui o excesso. Vou pegar minha cola. Essa aqui é uma cola Tec Bond de... É um adesivo instantâneo que iremos fazer o nosso tirante. Vamos pegar e dobrar a pontinha do nosso tirante metade para baixo e metade para o outro lado, aonde iremos colocar ele assim. Procurar colocar ele bem rentezinho, colar ele bem certinho, que é para ele não ficar aparecendo. No caso, eu vou passar cola. Vou passar cola e vou colocar ele certinho para ele ficar na mesma direção, para não ficar torto. Agora eu vou passar mais um pouquinho de cola e vou dobrar essa outra parte virada para baixo. Vou colocar assim, vou colocar um prendedorzinho para ela secar. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora eu vou reservar e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Fazer o mesmo passo a passo e vou reservar para depois costurarmos. Esse aqui será o principal do sintético, né? A partezinha da frente e a partezinha de trás. No caso, será o espelho. Esse aqui será o meu fundo. Eu vou colocar o meu espelho com o principal virado para cima. Vou pegar o meu fundo com o principal virado para baixo e vou colocar frente com frente e vou passar uma costura reta. Depois eu vou pegar e vou fazer um acabamento de pesponto do outro lado.
É só puxar tudo pro outro lado e fazer o acabamento de pesponto. Agora eu vou fazer pesponto certinho para não ficar torto. E vamos repetir a mesma coisa aqui do outro lado. Eu vou pegar o meu principal e vou colocar do outro lado do meu fundo. No caso, vai ficar o fundo no meio, entre um espelho e o outro. Vou fazer o pesponto dos dois lados. Procurar fazer retinho para não ficar torto. E assim ficou o nosso pesponto. Agora eu vou dobrar minha peça no meio e eu vou fazer um pique, né? Para deixar marcadinho o meio certinho da minha peça. Fiz um pique do lado, fiz um pique do outro lado. Agora vamos reservar e vamos voltar para os nossos tirantes. Fiz aqui a minha marcação, peguei o meu tirante. Vou colocar um pouquinho de cola, que é para deixar ele no local certinho, para que ele não seja costurado do lado errado. Como a gente já fez uma costura nesse tirante, vamos procurar colocar o ponto do mesmo tamanho do ponto que a gente costurou. E iremos, no caso, descer a agulha dentro do buraquinho, onde se iniciou a costura, para que a costura seja feita em cima da primeira costura. Para não ficar duas costuras e ficar feio. Vamos ajeitar ali. Empurrar o que tiver para fora, botar para dentro. Agora vamos descer dentro do buraquinho onde iniciou a costura. Do ponto. Não esqueça de fazer o retrocesso. Vamos descer ali, costurando direitinho, com calma, para não ficar torto. Vou fazer isso de um lado e fazer isso do outro lado. Agora eu vou pegar o meu tirante, eu vou fazer um piquezinho no meio dele. Meu tirante não, né? A minha lateral. Vou botar pique com pique, aonde tá o pique no meu fundo. E vou passar uma costura. Deixando 1 centímetro de um lado, 1 centímetro não, uns 5 milímetros de um lado, 5 milímetros do outro, sem costurar. Vou fazer isso dos dois lados. Vou colocar a minha lateral do outro lado, vou costurar também. Aqui, ó. Deixa aqui uns 5 milímetros de um lado sem costurar e uns 5 milímetros do outro lado sem costurar. Agora é só pegar e puxar essa lateral para cima e fazer a costura do início do fundo, né, onde terminou, e puxar até cá em cima. Vou costurar ali na lateral para cima. Dou o retrocesso e puxo até em cima e só passar a costurinha reta. Do outro lado é a mesma coisa. Pego ele, rodo em direção à ponta do principal e só passar a costurinha. Eu vou fazer isso nos 4 lados. Depois vou fazer a mesma coisa no forro. Fiz de um lado, agora vamos fazer do outro. Juntei ali pontinha com pontinha e só puxar a lateral até em cima.
Terminando de costurar, eu vou cortar o excesso que ficou nessas quininhas para poder ele desvirar com mais facilidade. No caso, para depois colocar tudo pro lado direito. Nessas pontinhas aí embaixo, eu vou cortar ela nos 4 cantos. Corta elas nos 4 cantos. Cuidado para não cortar a linha. Depois só desvirar a peça pro lado direito. Desvirar cantinho por cantinho. Amassar, passar a mão bem com bastante cuidado, né, para que a costura venha a assentar. E ali só dá uma mexidinha para lá, dá uma mexidinha para cá, futucar de um lado, futucar do outro. Para que a peça, para que o sintético ele venha se adaptar à costura, para não ficar enrugado. Faz isso de um lado, faz isso do outro. Nos cantinhos, procura desamassar eles direitinho. E vai ajeitando, vai puxando para lá, vai puxando para cá. Depois vamos fazer o mesmo procedimento no nosso forro. Se a lateral, essa parte de cima da lateral, vocês acharem que ficou muito largo, é só vocês fazerem uma preguinha antes. A minha preguinha eu fiz depois, mas vocês podem fazer a preguinha antes. Lá na frente vocês vão saber o que eu tô falando. No caso, esses daqui são os meus botões de imã, o macho, a fêmea, e os meus gabaritos. No caso, essa partezinha aqui é a parte da frente, que é a parte da aba, que é a partezinha arredondada. Eu vou colocar ponta com ponta e vou encontrar o meio dessa minha peça. Eu vou fazer um pique. Vou fazer um pique nela e vou fazer um pique no meu forro. Eu vou marcar mais ou menos 2 dedinhos acima do meu pique. Eu vou colocar o meu gabarito e vou marcar com o lápis aonde que eu irei cortar. Marcar de um lado, marcar do outro, depois eu vou cortar. Marquei. Agora eu vou pegar o meu desmanchador de costura e vou cortar de um lado, eu vou cortar do outro. Eu vou pegar aqui um pedacinho de sintético para poder fazer um reforço. Um pedacinho pequenininho. Passar um pouquinho de cola para não sair do local. Vou colocar o meu sintético. E vou colocar a parte da frente do botão, que isso daí será a parte fêmea. Vou encaixar o meu gabarito, puxar para um lado, puxar para o outro e já está colocado. Agora vamos colocar a frente do meu principal de frente para o meu botãozinho de imã. Colocar frente por frente e vou passar uma costura deixando a parte de cima aberta. Vou colocar esses clips que é para poder não sair do local. Vou passar a costurinha ali no arredondadozinho, fazer um arredondado bonitinho para não ficar feio. E vai fazendo até em cima. Não esquecer de dar o retrocesso para a costura não desmanchar. Agora eu vou cortar esse excesso do forro. E vou cortar para ficar bem rente a costura. Cortar ali o excessozinho que ficou do tecido. Vou cortar essa sobra de forro. Vou colocar tudo pro lado direito. E só mexer com os dedinhos para poder a costura assentar no local certinho. Procure mexer direitinho nos arredondados para a pontinha ficar bonitinha. Futuca para lá, futuca para cá. Vamos que vamos. Agora é só passar uma costura de pesponto. Cuidado para não quebrar sua agulha na hora de passar perto do botão. Por isso que é bom deixar uns 2 centímetros, né? Uns 2 dedinhos acima do pique, que é a altura certinha para poder conseguir fazer o pesponto sem problemas. E eu vou fazer até o finalzinho. Agora eu vou pegar uma régua, vou pegar aqui um lápis. Assim ficou os meus arredondados. Eu vou dobrar essa minha aba no meio
E vou fazer uma marcação para poder colocar uns detalhezinhos, que no caso foi umas, o pessoal chama de spick, né? Spike, que é essas taxinhas, que eu não sei nem como é o nome delas. Eu vou marcar aqui, né, os localzinhos onde eu vou colocar elas. Vou colocar só 3. Vou fazer a marcaçãozinha com distância de 2,5 cm de uma para outra. Ela é muito fácil de colocar, é só posicionar ela em cima do principal e empurrar que as perninhas dela entram. E aí é só virar as perninhas para baixo com a pontinha da tesoura. E pronto. E ela já tá colocada. E não sai nunca mais. Porque elas têm garras, essas garras são muito firmes. Ela não é colada, né? Ela é pregada, né? Só colocar as garrinhas bem apertadinhas. Ajeitou direitinho e assim tá ficando a nossa aba, ó, só coisinha mais fofa. Agora vamos para a parte legal. Eu vou encontrar o meio dessa minha peça. Vou cortar de um lado. Cortar do outro lado. Iremos posicionar a nossa aba. Essa aba vocês podem posicionar antes de fechar a bolsa. Fica muito mais fácil. Eu vou fazer aqui um risco com a minha régua de mais ou menos 4 centímetros. Vou fazer uma linha que é para ela ficar mais fácil, né, de costurar. Eu vou posicionar o meu pique na direção desse pique que tá aí. Aqui a minha linhazinha. Muito cuidado nessa hora de costurar, para não costurar a parte de baixo. Puxa ela toda para trás, o máximo que vocês conseguirem. Coloque o pique na direção do outro pique, 4 centímetros abaixo, né, da beirada. Eu vou começar a costurar do meio para lá e depois eu termino de costurar o outro restante, que é para a marcação não sair do local. Aí eu fui até aqui o final, dei o meu retrocesso, puxei toda a parte para baixo, a outra parte, né, para poder ela não ser costurada. Vocês podem fazer isso antes de fechar a bolsa, mas também assim também é tranquilo de fazer. É só não esquecer de dar o retrocesso e tomar cuidado para não costurar a parte de baixo. Vou cortar aqui esses excessozinhos que ficou do forro. Agora eu vou puxar essa aba toda para frente, né? Vou ajeitar ela ali e vou passar uma costurinha de pesponto. E mais uma vez tomar cuidado para não costurar a parte de baixo da bolsa. Deixa a bolsa com a boca aberta, né? Para poder costurar só um lado. E vamos lá, baixar a agulha e costurar até o finalzinho. Puxando com calma que vai dar tudo certo. Chegando aqui, vamos cortar os excessos de linhas. E assim tá ficando a nossa bolsinha. Olha só que gracinha que já tá ficando. Agora vamos para a parte do forro. Eu cortei mais ou menos 3 centímetros do forro, que é para poder fazer esse acabamento. Eu cortei e coloquei esse sintético no tamanho de 3 por 28, né? Que é o tamanho da largura do meu sintético. Eu cortei ele de um lado. Agora eu vou passar o meu pesponto. Eu vou fazer isso dos dois lados. E depois é só fazer todo o passo a passo que a gente fez na parte da frente. Vou fazer isso com esse. Esse aqui vai ser um bolsozinho interno. Eu vou pegar aqui uma partezinha do meu bagum.
Vou colocar ele frente com frente para poder fazer um acabamentozinho. Vou colocar frente com frente, cortar aqui o excesso, puxar para trás e fazer tipo um viés. Dobrei certinho e só passar a costurinha. Agora, para fazer esse bolsinho, eu vou dobrar aqui no meio, para poder encontrar, para poder fazer o meu piquezinho, né? Fazer pontinha com pontinha, vou fazer o meu pique. Vou posicionar aqui na direção do meu pique, para poder o bolso não ficar torto. Fiz aqui essa marcaçãozinha. Vou colocar frente com frente, passar a costurinha ali embaixo. Passo a costurinha até o final, deixo mais ou menos 5 milímetros sem costurar. E ali só dobrar e puxar para cima e passar a costurinha para poder fechar as laterais, né? Você pode costurar só nas laterais ou pode costurar de fora a fora igual eu fiz. É um bolsinho fácil, né? Geralmente é utilizado para botar chave, colocar moeda. Geralmente é bom sempre ter um bolsinho a mais dentro da nossa bolsinha. Essa bolsa vocês podem colocar um bolso atrás, ou até mesmo mais um bolso na frente. Agora eu vou posicionar o que seria o meu fundo. Vou colocar a frente dele de frente para o principal, né? No caso, ele ficou com a frente em cima do bolso. Frente com frente, eu puxo, abro essa costura e posiciono a outra metade, né? O outro espelho da minha bolsa. Vou colocar espelho com espelho. E vamos fazer o mesmo processo agora com as laterais. Essas laterais é só costurar ela normalmente. Eu não ia colocar esse acabamentozinho verde, mas aí eu resolvi colocar. Então eu cortei mais ou menos 4 centímetros do tamanho dele e refiz a marcação, né, de 8 e seguindo em direção aos 10 centímetros. Que essa partezinha de cima dele é mais fina do que a parte da base. Não esqueça de refazer essa marcação. A pontinha dessa lateral tem que ter 8 centímetros. No molde vai estar explicando direitinho como que faz, todo o passo a passo. Eu vou deixar esse molde aqui no final do vídeo. O fechamento do forro é igual ao fechamento do nosso principal. Só é fechar as laterais e vamos para a montagem. Agora é só juntar tudo, encontrar os meios, fazer os piques. Vamos pegar o nosso principal, né? Olha só como já tá ficando a nossa bolsa. Vamos pegar e encaixar o nosso principal encaixar dentro da bolsa. Só que agora, antes de fazer isso, vamos fazer primeiro a colocação do nosso botão de imã. Eu vou apertar ele aqui com força, que é para ele marcar. Vou melar um pouquinho aqui com o meu lápis de escrever, ou com o meu lápis de marcação. E vai ficar ali o meu botão de imã. Eu vou pegar aqui agora a parte macho do meu botão. E vou fazer a minha marcação. Vou cortar e fazer a mesma coisa que fizemos na parte da frente. Só tomar cuidado para não cortar um pedaço muito grande. Vou pegar aqui um pedacinho de sintético para poder fazer o reforço. Para na hora que abrir, não correr o risco desse botão rasgar, né, no decorrer do tempo. Só puxar para lá e para cá e já tá colocado. Agora vamos pegar
essa parte do bolso interno, ele tem que ficar para trás. Para vocês não esquecerem de colocar na posição errada. Ele fica na mesma direção que a nossa aba. E colocar ele virado para trás. Agora alinhar o pique com pique. E eu vou colocando os clipes. As costuras tem que ficar costura com costura. Vou pegar minha aba, vou colocar ela para dentro. Não esqueça essa parte que a aba tem que ficar para dentro. Vou encaixando ali as costuras com costura e vou abrindo, no caso, a costurinha para lá, para cá, para na hora que costurar, ela não ficar grosseira. Só ir abrindo e colocando os clipezinhos e depois fazer a costura normalmente. Colocando os clipes, ele fica muito mais fácil de fechar. Costurinha com costurinha, que no caso é a costura do forro com a costura do principal. Costura com costura. E vamos colocando clipe. E agora vamos passar a costurinha em toda a volta. No caso, vocês podem deixar uma abertura no forro. Eu vou deixar uma abertura aqui na parte superior, que é para poder desvirar a nossa peça. Vou fazer aqui uma marcação, deixar mais ou menos 10 centímetros. Vou deixar na parte de trás, que é, no caso, a parte onde está o meu bolso interno. Vou fazer uma marcaçãozinha ali. Essa marcação aí, eu não vou costurar. Entre uma marcação e outra, vai ficar sem costura. E agora, vamos passar a costurinha toda a volta. Costurando, costurando, costurando. Não pode esquecer de deixar a abertura sem costurar, para poder desvirar a peça. Vamos continuar até o finalzinho. Agora que terminamos de costurar, ficou aqui a nossa abertura. Vocês podem deixar um pouquinho maior se quiser. E vamos lá desvirar a nossa peça. Vá puxando com cuidado para não rasgar. Se o material de vocês for um pouco mais duro, pode deixar um buraquinho maior. Se vocês preferirem, podem deixar esse buraco também lá no forro. Após conseguir desvirar tudo, vamos procurar ir ajeitando a costura para ela chegar, né, ao ponto certinho. No caso, é bom depois deixar a bolsinha cheia para ela pegar o formato certinho. Vamos ajeitando o forro, vamos ajeitando tudo direitinho, colocando os clips, que é para a costurinha chegar no local certinho. Colocando, ajeitando, movimentando os dedinhos. Vai indo com calma que vai dar tudo certo. Aí é só dobrando para dentro e colocando os clipezinhos. Vai dobrando, juntando pontinha por pontinha. Vai colocando os clipes que ele vai pegar o formato certinho. Tudo com calma. Fazer certinho que é para não ficar torto. Coloca com calma que vai dar tudo certo. E agora é só passar a costura em toda a volta da bolsa. Vamos passar a costura e a nossa bolsa já vai estar 80% pronta. Então, vamos lá. Tentar colocar a minha câmera numa posiçãozinha melhor para vocês enxergar com mais facilidade. Acho que ficou um pouquinho escuro, mas dá pra enxergar.
Aí é só ir passando a costura em toda a volta até terminar. E mais uma vez, vamos tentar desamassar a nossa bolsa. Tentar, como ela ficou por dentro. Vamos fazer aqui os detalhezinhos. Os detalhes, ajustar tudo com calma. Depois de um tempinho, só ia deixar ela cheinha que ela pega o formato certinho. Caso vocês não queiram fazer essa preguinha para dentro da bolsinha, vocês podem fazer o molde do bolso, no caso, mais estreito. Por isso que eu falei que esse meu ele ficou com 8. Mas se vocês não quiserem fazer essa prega, vocês têm que fazer o molde de vocês com 6 centímetros, aonde 2 centímetros vai para a costura e os outros 4 será a largura da bolsa. Caso vocês não queiram fazer esse detalhezinho. No caso, porque se deixar sem fazer esse detalhe, ela fica com um buraco muito grande aí em cima. A próxima bolsa que eu for fazer, eu vou fazer ela sem precisar fazer essa preguinha. Então, vamos lá. Vocês vão pegar, ajeitar ela assim e fazer uma costurinha de mais ou menos um centímetro para dentro. Eu vou colocar a bolsinha para fora e vou avessar ela um pouquinho, né? E vou passar essa costurinha. Vou fazer ela de um lado e vou fazer do outro lado. Fazer aqui com calma, uma preguinha de um lado e vamos fazer do outro lado a mesma coisa. Agora vamos para a parte da alça. Essa minha alça ela tem 8 centímetros. Eu fiz essa dobradura aí tipo um viés. Vou fazer assim e vou passar uma costura de fora a fora até o final da alça. Ela tem um tamanho de 1,40 m. Passei um pouquinho de vaselina para ela deslizar melhor. E vou fazer essa costura até o final. Então, vamos lá.
Agora vamos fazer a modelagem da nossa bolsinha transversal. Eu fiz ela com um tamanho de 28 centímetros por 18. É só pegar um pedacinho de papel, medir um tamanho de 18 centímetros de altura por 28 centímetros de largura. 28 de largura por 18 de altura. Só fazer isso, juntar as pontinhas. Aqui vai ter 28 centímetros por 18 de altura. E assim fica a parte da frente do espelho. Tanto o espelho da frente, o espelho aqui da frente, quanto o espelho da parte de trás. Para fazer a aba, essa abazinha aqui, também é muito simples. Vamos pegar. No caso, eu vou utilizar o mesmo molde. Vou pegar aqui o mesmo molde da aba, do espelho. No caso, esse molde ficou 28 por 18. Eu vou pegar ele, vou marcar aqui os 28 centímetros normal, 28 centímetros. Só que em vez de ser 18 centímetros, eu vou marcar apenas 15 centímetros. 15 centímetros. Aqui vai ficar uma altura de 15 centímetros. Assim. 28 por 15. 28 por 15 a altura. E vamos pegar um conezinho de linha e vamos fazer no caso, aqui vai estar o nosso quadrado, eu vou encaixar nessa pontinha daqui e nessa pontinha de cá. Aqui e cá. E vou fazer um leve arredondado. De um lado e do outro. Juntou aqui e fez o leve arredondado. Assim, o arredondadozinho. Agora, vamos pegar aqui, aonde foi feito o arredondado, essa partezinha daqui, ela ficou com 21 centímetros. No caso dos meus 28, eu coloquei 3 centímetros para dentro de um lado, 3 centímetros para dentro do outro lado, e medi aqui, desse para esse, ficou 21 centímetros. Eu vou pegar aqui, onde tá o meu arredondado, aqui, que ele começou, e aqui. Vou pegar e vou fazer uma linha reta. Vou fazer aqui, da onde tá o meu arredondado, pra cá. Vou fazer uma reta de um lado e do outro. Para ter certeza de que a minha aba vai ficar do mesmo tamanho, eu vou pegar o meu papel
Vou dobrar ele no meio certinho e vou fazer o meu recorte. Vou cortar aqui e fazer o meu arredondado. Assim. Essa partezinha aqui vai ter os 21 centímetros. E aqui seria onde estavam os 28. E assim, 15 centímetros. Super fácil fazer essa aba. E ela vai se encaixar aqui. Né? Porque na hora de dobrar aqui, meu Deus. Na hora de costurar, vamos fazer aqui a dobrinha. E vai encaixar ela aqui e fazer a costura. E ela fica aqui do mesmo tamanhozinho. Encaixando aqui, ó. Fica do mesmo tamanhozinho. Agora vamos para a parte aqui das laterais. Aqui a parte das laterais. Eu vou medir a altura, que a minha bolsa, no caso, ela tem 18 centímetros. Vou fazer ela com uma largura de 10 centímetros. Ela fica com uma largura de 10 centímetros por 18. Por 18. Essa parte dela em cima, ele ficou mais fino do que embaixo. Eu retirei, no caso, 1 centímetro de um lado e 1 centímetro do outro lado. Agora é só alinhar essa marcação aqui em cima. É só alinhar ela aqui em cima com o finalzinho aqui embaixo. Marcou aqui. Lá de cá a mesma coisa. Assim. Agora essa partezinha aqui vai ficar com 8 centímetros. E aqui embaixo, na base, serão 10 centímetros. Vai ficar 8 por 10. Caso vocês não queiram fazer essa preguinha, aqui que eu fiz, vocês podem fazer essa partezinha de cima o mais fininho que vocês conseguirem. Eu fiz ela assim e aqui em cima eu fiz essa preguinha. Aqui. Eu passei aqui uma costurinha. Para ela ficar mais fina. Ela ficou com 4 centímetros. Então, em vez de fazer para ser 8, vocês vão fazer para ser 4. No caso, 10, tirei 4, ficou 6. Aí ficou um para margem de costura e o outro para margem de costura. Por isso que ali deu 4 centímetros. Então, recapitulando. Ele vai ficar ali em cima com um total de 4 centímetros. 4 centímetros. E embaixo vai ficar 8 centímetros. Porque são 10, aí 2 vai para costura. E vai ficar 8 centímetros.
No caso, ele vai ficar assim. Aqui vai ficar 4 centímetros e aqui 8 centímetros. Que vai ser, no caso, a lateral. Essa parte aqui embaixo, no caso, vocês coloquem mais 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro. Vai ficar o total de 10 centímetros, por causa da costura. E aqui em cima, vocês vão colocar 1 centímetro para cá e o outro centímetro para cá. E vai ficar 6. Caso vocês queiram fazer aquela preguinha que eu fiz, aí vocês coloquem 2 centímetros para cá e 2 centímetros para cá. Que aí vai ficar 8 aqui e 10 cá embaixo. Que é a partezinha das laterais. Já o meu tirante, eu fiz o quadradinho lá, ele tinha 8 centímetros. Depois que eu fiz a dobradura tudo, aí ele ficou com um total de 4 centímetros. E assim vocês podem replicar o molde de vocês em casa. Então, até a próxima.